Boa noite, meu nome é Ernesto Maída. Esse evento de hoje é uma live sobre violência nas escolas, é uma atividade do Setorial de Educação do PT, do Diretório Zonal do PT do Butantã, e queria agradecer aqui a participação da professora Rita de Cássia Reis, que é professora da Escola Estadual Tomás E. Montoro, a escola que aconteceu aquele fato muito triste, que ela vai falar para a gente aqui, muito forte, né? Nós temos aqui a participação também da professora Helene Alves, professora psicóloga, professora pesquisadora, uma ampla experiência em pesquisa nessa área de violência nas escolas, a questão do luto, e o professor Guido, professor de Geografia da Rede Pública Estadual também, e secretário de Comunicação da Direção Executiva da PUESP. E aqui temos uma série de companheiros, companheiras que estão aqui, vão colaborar também, a participar desta nosso evento. Nós vamos começar com a fala da professora Rita de Cássia, que vai nos falar do que aconteceu na escola naquele dia. Por favor, professora Rita. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, por poder participar desse debate. Sou professora de História da Rede Pública, estou em sala de aula há 12 anos, né? Então, já tive algumas experiências, assim, com violência, mas não nesse grau, né? Nesse grau violento, assim, foi a primeira vez. O que aconteceu foi, no dia 27, foi uma segunda-feira, 27 de março, nós entramos em sala de aula, normal, a gente entra às 7 horas, eu estava no meu celular fazendo a chamada, né, que a gente faz a chamada pela secretaria digital, e escutei 7h10, já tinha feito a chamada, 7h10, 7h15 no máximo, escutei um barulho no corredor, uma correria no corredor, eu abri a porta no sentido de falar para os alunos assim, não corram, vocês vão se machucar, tem escada, porque eu achei que eles estavam descendo para a quadra, porque quando tem aula de educação física, eles ficam assim, meio malucos mesmo, todo mundo quer descer rapidinho. Foi a hora que eu abri a porta, pedi para eles irem com calma, aí o rapaz entrou com a faca já na minha direção. Eu fui me afastando, fui colocando o braço assim no sentido de me defender, e ele chegou a dar 3, gritando, para. Gente, é um estado que a gente não tem como definir isso em palavras, porque o sentimento na hora é uma coisa de sobrevivência, é um instinto que a gente tem. Pensei em algumas coisas enquanto eu corria para o fundo da sala. Eu pensei, bom, primeiro, eu achei que eu ia morrer ali, né? Ele me deu 3 facadas, 2 no braço e uma nas costas. Eu pensei na hora em jogar uma cadeira em cima dele, mas a reação é muito instintiva. Eu pensei, se eu machuco ele, eu vou ter problemas. Se eu não machuco, ele vai me matar, porque ele vai levantar com mais raiva. Então, eu vi os alunos todos correndo para fora da sala, e ele virou as costas e saiu. Mas, assim, 2 coisas que eu percebi, eu não vi a minha agressão, eu sei que tem, porque tem câmera na minha sala, na sala que eu estava, eu não vi essas cenas. Mas eu me lembro perfeitamente que ele entrou muito tranquilo. Ele não estava correndo, ele não estava apavorado, ele veio tranquilo, assim, caminhando em minha direção, tranquilo. Eu fui para o fundo da sala, gritando, todo mundo saiu correndo, ele virou as costas e saiu também. Aí, depois disso, eu soube que ele voltou para a sala onde ele já tinha desferido golpes na professora Elizabeth, né? Ele voltou para lá e a professora Ana estava tentando acudir a professora Beth
foi onde ele desferiu os golpes na Ana. Isso eu soube depois, porque na hora eu estava ali na minha sala, com o braço aberto, pedindo socorro. Enfim, você não sabe o que vai acontecer. É um desespero, assim, de o que vai acontecer, o que está acontecendo, será que tem mais gente, ele está sozinho? É um desespero imenso, que a gente não sabe mensurar mesmo. Mas acabei, uma aluna me socorreu, tadinha, ela tirou a blusa dela, enrolou no meu braço, e eu desci, fui pedir ajuda lá embaixo, temos 2 andares, né? A diretoria, a vice-direção fica lá embaixo. Eu estava em cima, desci, pedi ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou machucada. Aí a professora, a vice-diretora me colocou sentada na sala dela. Só que eu sabia, por algum motivo, que o rapaz estava na sala ao lado. Já tinha policial, a polícia foi muito rápida no chegar, já tinha policial ali, a professora de educação física já tinha tomado a faca da mão dele, mas eu, sentada ali, fiquei com medo que ele pudesse sair de lá. Se você passa a ter medo da figura da pessoa, né? Sem mesmo que ela esteja desarmada, ela está rendida, tem policial em volta dele, mas eu estava com medo dele, então não queria ficar naquela sala, porque eu sabia que ele estava do lado. Acabei indo para a rua, já tinha um monte de carro de polícia, eu não sabia ainda o que tinha acontecido. Eu perguntei da professora quem foi ferido. Aí falaram para mim, a professora Beth e a Ana. E a Ana, ela é uma amiga muito querida. Nós somos de história, a gente compartilha muita coisa, tanto na matéria, vamos trabalhar isso, vamos fazer aquilo, quanto nas partes burocráticas que a gente tem que fazer, a gente compartilha tudo. E eu fiquei muito desesperada quando eu soube que a Ana estava ferida. Aí eu tentei correr, subir para ajudar de alguma forma. Aí me seguraram lá embaixo de novo e eu fui para o hospital da cidade universitária num carro de polícia. Não sei nem que carro que é, mas era um carro de polícia, que me atenderam muito bem. Imediatamente já liguei para os meus filhos, eles conseguiram vir. A minha filha mora em Minas, estava em São Paulo, milagrosamente aquele dia. É, ela foi para o hospital. Aí você fica imaginando, é, a gente imagina coisas, né? Assim, gente, desculpa, eu tenho um gato que está subindo aqui, desculpa. A gente fica imaginando as situações, né? Eu fiquei pensando na minha filha, nos meus filhos, sabendo que houve um ataque na escola e a mãe deles foi agredida. Então, como é que eles estavam? O estado deles, emocional deles. Eu fiquei muito preocupada com os meus filhos. Obviamente, eu estava preocupada comigo. Quando eles chegaram no hospital, eu tinha ido fazer uma tomografia para ver se o ferimento das costas tinha atingido o pulmão. Felizmente não, foi superficial, como eles dizem, né? Mas eu levei 20 pontos no braço e 10 pontos nas costas, então um total de 30 pontos. Os pontos infeccionaram, tirei, está fazendo 20 e poucos dias, né, da tragédia aí, e eu tirei os pontos do braço agora na segunda-feira, porque eu tive que entrar com antibiótico, esses procedimentos todos, né? Emocionalmente, e ainda estou abalada, eu moro sozinha, eu fico com medo de ficar em casa sozinha, eu tenho medo de abrir a porta do meu apartamento, tenho medo de entrar no elevador, sabe, esses... Infelizmente, eu sei que vai passar, né? Eu estou tendo acompanhamento, isso vai passar, mas por enquanto ainda está muito recente em mim, está difícil ainda, ok? Professora Rita, concluiu? Não. Então, eu só gostaria de falar mais uma coisinha sobre a professora Beth. Ela estava conosco há um mês só, né?
ela entrou no dia 1º de um mês, não, um pouquinho mais, ela entrou no dia 1º de fevereiro, então nós não tínhamos amizade, conhecimento, né? Ela estava chegando na escola, e escola vocês sabem como é, sempre tem os grupinhos fechados, né? Como ela era de ciências, eu sou da área de humanas, eu tenho a minha turminha ali da área de humanas, mas eu fazia eletiva com a Beth. Então, nós dividíamos a classe na hora da eletiva, tínhamos um contato assim bem bacana, eu não sabia nada da vida pessoal dela, mas ali dentro da escola tínhamos um contato bem bacana. Foi uma perda, porque sempre é uma perda, qualquer um que se vá, né? Desculpa? Então, enfim, quando eu fui agredida, eu não sabia que a Beth já tinha sido agredida. Na ordem cronológica, primeiro foi a Beth, depois ele entrou na minha sala, ele saiu da minha sala e voltou para a sala da Beth. Foi onde ele atacou a Ana, né? Então, essa é a ordem cronológica, mais ou menos. E eu fico até agradecida por não saber que a Beth já estava ferida, porque senão meu pavor ia ser muito maior de saber que ele já tinha ferido mortalmente uma pessoa e eu estava sendo a próxima, né? Então, eu lamento muitíssimo pela Beth, pela vida dela, pela família dela, né? Está sendo bem difícil. Gente, desculpa meu gato de novo. Eu vou prender ele no quarto, tá? Já, já. Então, é isso, concluindo. Professora Rita, só tem tempo ainda, se quiser falar mais um pouco. Então, Posso agora... fazer uma pergunta? Pois não. Professora, esse acompanhamento que tu estás fazendo, ele está sendo patrocinado pela SEDUC, por algum organismo do Estado? Então, eu fui encaminhada para um psiquiatra do Estado, como chama? Desculpa, vou lembrar. Passei com um psiquiatra algumas vezes, tem uma psicóloga também que me atende, que foi enviada pelo Estado. Ontem eu fui numa psiquiatra particular para ver qual é a minha reação diante de um e diante de outro, né? O psiquiatra do Estado, ele me deu 2 medicamentos que eu comecei a tomar, mas eu tenho uma reação muito ruim, parece que eu estou tremendo, não sei, não me senti confortável com a reação. Ontem eu fui na outra particular, então essa eu ainda não conversei se vou ser patrocinada pelo Estado, se sou eu que vou ter que pagar, como é que fica, né? Mas o Estado me cedeu, sim, um psiquiatra e um psicólogo. Obrigado, professora Rita. Pedir para agora para a professora Elaine Alves, psicóloga especialista na área de luto e violência, para fazer a sua fala. Por favor, professora Elaine. Bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer e pela primeira vez eu estou com a professora Rita, né? Eu faço parte do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP e coordeno o Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergências e Desastres. É um grupo de psicólogos que se prepara para essas situações. E eu estou atuando, né? Nossa equipe está atuando na Escola Tomásia, né? Nós atuamos na Escola de Suzano, e no Espírito Santo, e agora estamos nessa escola. Eu falo que a questão da violência, ela é muito menor, na verdade, né? E fica muito maior. A gente fala muito desta violência, que quando acontece, ela tem danos imensos, mas ela é rara. É preciso cuidar das violências do cotidiano, né? Eu acho que tem as violências do cotidiano, e que são várias, né? Desde os relacionamentos, que são difíceis e abusivos entre colegas, entre colegas profissionais, entre os colegas alunos, de adulto para criança, de criança para
para adulto, e todo tipo de violência, né? Então, violência física, violência psicológica, violência sexual, a misoginia, deixa eu fazer minha cola aqui, né? Religiosa, né? Então, essas violências precisam ser olhadas, né? E agora, hoje, nesse trabalho, hoje falei isso com os professores, né? O quanto a gente não percebe as pequenas violências, às vezes o jeito que você olha um para o outro, isso já é. Isso vai gerando um acúmulo. Acho que não estou no lugar, né, de dizer o que é que faz um agressor, mas no lugar do que perde a qualidade de vida, que perde a qualidade dos relacionamentos. E um evento como esse, e outra questão é a morte na escola. A escola é um lugar de seguro, é um lugar onde os pais ficam felizes, ficam seguros, ficam tranquilos quando seus filhos chegam. Existe uma preocupação muito grande e uma orientação, né, o tempo todo, até para o adulto, de olha para os dois lados, cuidado para chegar na escola, cuidado para sair da escola, quando chegar na escola me avisa. E aí, quando o filho liga e está na escola, então tem uma, né, a família dá relaxa. Então, o luto de uma morte dentro da escola, ele é muito mais difícil de ser elaborado do que o luto de uma morte violenta também fora da escola. Veja, a morte violenta fora da escola é difícil, toda morte violenta é de difícil elaboração, mas algumas você se preocupa, você pensa nelas, outras não. Ninguém pensa em morrer dentro da escola, né? Ninguém pensa em morrer nesse lugar seguro, nesse lugar de cuidado. Então, é muito mais difícil a elaboração para aqueles que perderam, mas também a elaboração daqueles que estão lá, que não perderam a vida, mas que perderam a segurança, que perderam a tranquilidade, e que tiveram, sim, muitas perdas, né? Hoje a gente estava comentando que esse foi um ataque de facas, né? O quanto todo mundo recebeu facadas, né? O quantas pessoas, quanto todo mundo dentro da escola de verdade foi esfaqueado. E que tem essa violência que é física, que aparece na professora Rita, que aparece na professora Ana, e que não aparece nos outros, mas que está lá, né? Estão todos muito feridos. E aí, essa violência, além de ter uma dificuldade da elaboração, esses sintomas que a professora Rita está trazendo, que a gente chama de sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, porque não é o TEPT, né, o transtorno do estresse pós-traumático, mas são as mesmas sensações dele. Então, são sintomas que são esperados por aproximadamente 30, 40 dias, ou um período mais longo de até 60 dias, até que a gente possa dizer. Agora, o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é extremamente preocupante, ele é uma doença preocupante, limitante da vida. Mas passar por esse período agora, né, de elaboração, de compreensão, né, cada vez que a professora Rita fala, né, ou as outras professoras contam, ao mesmo tempo que tem esse processo de falar e ouvir, e tentar uma compreensão do que aconteceu, porque ainda não deu para compreender, né, Rita? Ainda fica essa coisa. As imagens é um quebra-cabeça, né? Que você vai colocando cada pedacinho das imagens até conseguir chegar nessa imagem total, e muitas vezes não vai chegar. Então, a gente tem reações das mais diversas. E aí, pensando em cuidados, né, em cuidados nessa situação, existem situações precursoras, né, o que nos orientam. Então, assim, é importante que os primeiros cuidados psicológicos sejam oferecidos nas primeiras 72 horas, com o objetivo de prevenção dos agravos à saúde mental. Então, quanto mais a gente demora, né, mais a gente perde esse tempo de cuidado. Por quê? Porque depois de um trauma desse, tudo se desorganiza, tudo fica um caos, né? O pensamento se desorganiza, a rotina se desorganiza, e há uma necessidade de auxílio, que são esses auxílios, de que a pessoa consiga entender o que aconteceu, de que a pessoa consiga organizar seus pensamentos e reorganizar a rotina depois de que toda a sua segurança foi abalada, né? Agora eu não estou mais seguro neste lugar. E isso aflora todos os medos. Então, hoje, não nessa escola, mas em todas as escolas onde a gente passou, que teve esse tipo de situação, alunos, professores, funcionários, gestores, todos voltam para a escola com muito medo. Né, com o medo do que vai acontecer agora, as ameaças, fake news que vêm pelos celulares das crianças, né, de que o ataque, o mesmo
mesmo que vem de fora, que o ataque não acabou, que tem mais algumas pessoas ainda que vão terminar aquilo que ele não terminou, e fica aquele medo. E aí a gente também vê outras coisas que são perigosas. Por exemplo, esse era um aluno que tinha pouco tempo na escola, mas que fez amizades com algumas crianças, que são crianças que, mesmo que ele tenha falado, quando a gente fala assim, ainda mato esse professor, né? Eu ainda esgano minha mãe, estou bravo e vou matar todo mundo, a gente não acredita, né? Então, independente dele se ele falou ou não, mas assim, esses alunos, eles sofrem agora, porque como eles são amigos, é preciso cuidar deles, porque de repente eles podem ser olhados de outra maneira, né? Como os amigos que talvez soubessem. Então, toda a situação ela é extremamente delicada, né? Então, é delicada a família da professora que faleceu, é delicada as professoras que sofreram o ataque, que saíram feridas fisicamente, tem um aluno que também saiu ferido fisicamente, e é delicada as outras situações, né? A gente tem o que a gente chama da síndrome do sobrevivente. Então, assim, puxa, naquele dia eu faltei, né? Então eu não estava com os meus amigos, eu não dei força para eles, eu devia estar junto, e tem uma culpa, de repente, por não estar lá, e a outra culpa é porque eu não fiz isso, porque que eu não fiz aquilo, então teve a professora que foi lá e correu, né? Enfim, são vários processos que precisam ser trabalhados e precisam ser organizados. E quando o Guido pergunta, né, quem que faz esse tipo de cuidado? Sim, lá tinha a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e alguns profissionais voluntários, algumas equipes voluntárias, né? Eu fui convocada pelo Instituto de Psicologia da USP, porque na época de Suzano, nós atuamos lá pelo Instituto de Psicologia da USP, e todos que trabalharam em Suzano foram convocados. Mas eu tenho essa equipe, que é uma equipe preparada. Então, eles estão lá, assim como também tem os professores. E aí, esse é um trabalho voluntário que nós oferecemos, né? Um trabalho social. Nas escolas, em Suzano também foi. Só que é um trabalho especializado nisso. Então, por exemplo, em situações extremas e nesse retorno. Então, por exemplo, a gente se compromete a ter gente todo dia na escola, de manhã e à tarde, para fazer atendimentos individuais, para fazer as rodas de conversa, de repente acontece de tudo, né? Vem família, vem o filho com o pai, o filho com a mãe, vem 3, 4 crianças que querem conversar com você, vem 3, 4 professores, e a gente tem que pensar nos cuidados de cada um, né? Nos cuidados de todos eles. Então, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar porque alguns não podem parar de trabalhar, né? Então, a secretaria, por exemplo, tem que continuar funcionando, independente do que aconteceu. Então, é preciso estar cuidando, cuidar dessas pessoas. E também um projeto de trabalho, né? Não é uma coisa de eu me voluntario, vou lá e quando eu posso eu vou, quando eu não posso eu não vou. Não, é um projeto de trabalho que provavelmente vai até final do semestre, né? Mais um mês que nós estamos pensando que talvez tenhamos que ir todos os dias, e talvez depois a gente possa ir pulando até ir saindo, porque na psicologia das emergências e desastres, a ação ela é logo após, é de resposta, e eu sempre digo que nós vamos saindo quando deixamos de ser necessários. Nesse período, se for o caso, a gente faz uma capacitação com os profissionais da rede, e fazemos os encaminhamentos daqueles casos que são mais necessários, porque logo depois todo mundo precisa de cuidado e de acolhimento, mas não necessariamente todos, na verdade, a minoria vai precisar desses atendimentos individualizados, né? Ou tanto de psicologia quanto de psiquiatria. Então, esses casos que nós vamos observando ao longo do tempo, então não é no primeiro dia, no segundo dia, é ao longo do tempo, nós vamos fazendo os encaminhamentos. Então, tem toda uma conversa com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, tem outras equipes dentro da escola também oferecendo o que a gente chama de escuta ativa, e tudo isso é um trabalho de acolhimento e de cuidado, tá? Com relação a isso. Mas a gente fala também de um outro trabalho que é fundamental e para todas as escolas, na verdade, para toda instituição, que é o trabalho da prevenção. E aí eu não estou falando da prevenção de portas, de detector de metal, porque eu acho que isso tem uma equipe técnica, né? Eu estou falando da parte emocional e psicológica, como a gente prepara. E não só
Primeiro tem a violência do cotidiano que precisa ser cuidada, né, ali dentro. Por isso precisa ter um profissional, um assistente social e um psicólogo dentro de cada escola, né? Não é um para 10 escolas, mas um para cada escola, com um olhar de psicólogo escolar, que é muito diferente da psicologia clínica, porque vai poder observar uma série de... Cada escola tem um público, ela tem um lugar que ela está localizada, ela tem os problemas daquela localização, então não dá para pensar no macro, você tem que pensar qual é a necessidade e quais são as violências que acontecem dentro daquela escola e como trabalhar com isso. Até, inclusive, com os alunos que são os agressores, porque eles também são um produto, né? Eles também, provavelmente, ou se você pode... Geralmente a gente fala de um adoecimento mental, mas a gente não precisa falar de adoecimento mental, a gente pode estar falando de sofrimento, né? Em que eu vou levar isso para outras pessoas. E que não vale, nesse momento, ficar procurando o agressor, senão a gente vai errar, né, os futuros agressores, mas cuidar dessa comunidade escolar específica. Então, é preciso fazer a prevenção, além de ter esses profissionais dentro da escola, mas de chamar pessoas especializadas para fazer a prevenção. Por exemplo, a escola conhece seus riscos? Há um reconhecimento dos riscos? Há um mapeamento de riscos? E o risco não está só no atentado, na violência. A escola tem risco de desabamento, de alagamento, de incêndio, de explosão, né? E se isso acontecer, como é que eles saem? Como é que se salvam? Porque também começa a fechar muita escola para ninguém entrar, a pergunta é, bom, e agora? Né? Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente salva as vidas? Como é que se salvou as vidas? Então, assim, um reconhecimento, um mapeamento, reconhecimento e mapeamento dos riscos da escola, sinalização de rota de fuga, eu não vejo em nenhuma escola. Né? Então, até reconhecimento de quais as rotas de fuga. Bom, a rota de fuga é A, mas se o incêndio vier dali, se o perigo vier dali, quais são as outras rotas de fuga? Isso precisa estar sinalizado. Qual é o ponto de encontro? Porque alunos e profissionais, quando conseguem fugir, a gente tem um caso de uma dessas escolas, que o aluno correu muito, ele foi para 2 bairros depois, né? E ele só parou quando ele não tinha mais fôlego, quando ele já estava quase desmaiando. Porque são atitudes que você tem, cada um tem a sua, né? Qual é o seu projeto de defesa. E a importância do treinamento também, para não errar, né? Para poder conseguir salvar a própria vida e, de repente, até de outras pessoas. E que sem treinamento, se você for salvar a vida de outras pessoas, pode morrer todo mundo. Né? Então, a importância dessa prevenção e de que a população da escola saiba quais são os riscos e treine, né? Treinamento não é uma vez por ano, né? É de preferência mensal. Treine com constância. Qual é a forma de se salvar para várias situações? E uma das situações é essa violência armada, né? O que é chamado massacre, porque existem outros tipos de atentados, como jogar uma bomba. Então, acho que isso precisa estar no plano de contingência de toda escola tem que ter um plano de contingência para cada uma das possibilidades e já deixar amarrado. Qual é a equipe que você vai chamar de psicólogos ou de médicos? Se você vai precisar de trator, quem é que responde por isso? Eu pedi só para ele concluir, por favor, tá? Sim, estou concluindo. Desculpa, tá vendo? Eu vou falando. Não, mas assim, pensar em tudo isso e deixar tudo isso amarrado. Porque quando acontece uma coisa dessas, aí você fica pedindo para que as pessoas venham e se perde muito tempo numa reunião, uma tarde inteira, um dia inteiro, para que cada um se apresente dizendo o que pode fazer para aquela escola naquele momento e depois escolher as pessoas que vão ficar dentro da escola. Então, acho que é só para olhar assim, a prevenção também para as respostas depois de um evento. É isso. Obrigada. Obrigado, Elaine. Agora o professor Roberto Guido. Boa noite, professora Rita. Né? Quero expressar para você, em nome da diretoria da PUESP, embora a PUESP como um todo já tenha se manifestado sobre os episódios da escola, Tomás Montoro, eu queria, já que estou tendo a oportunidade de dialogar com você, em especial uma das vítimas, né, transmitir a solidariedade de toda a PUESP, da sua diretoria, da professora Bebel. Queria cumprimentar a professora Elaine Alves, né, muito grato pela sua
a sua contribuição e queria cumprimentar o PT do Butantã, o desenho do Jabaquara é o meu, do Butantã, né? Pela iniciativa. Né? Antes o Jabaquara tivesse iniciativas assim. Né? Mas parabéns aí pela iniciativa. Obviamente que isso está vinculado ao território, né? A região onde ocorreu essa tragédia. Eu queria cumprimentar todos e todas que nos assistem aqui e trazer também para todos e todas o abraço de toda a diretoria da PUESP, da professora Bebel, nossa presidenta, deputada estadual, e que teve a oportunidade, inclusive, na segunda-feira, de realizar uma audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa, né? Porque, né, a conjuntura exige. Mas a conjuntura exige, e aí eu queria expressar algumas coisas. Desde dos anos 2000, né, a PUESP vem verificando que nós temos problemas seríssimos nas escolas de violência, e aí a violência cotidiana. Violência contra professores, violência contra estudantes, violência entre estudantes, obviamente uma violência que é muito intensa e sistemática, que é a violência do Estado para com quem está lá na escola, né? A violência com que os professores são tratados pela Secretaria de Educação, se você considerar que ela atinge mais de 200 mil professores no Estado, ela é proporcionalmente um episódio de violência talvez parecido com esses episódios, digamos, que chamam mais atenção da sociedade, como foi o caso de Suzano, como é o caso agora da Tomasa Montoro. Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando você tem episódios como esse, a mídia corporativa, a mídia tradicional, obviamente com o intuito não de resolver o problema, mas de ganhar dinheiro em cima da tragédia, toma para si a pauta da violência nas escolas como se em outros momentos isso não existisse. Esse é o problema que eu acho que nós temos que enfrentar também, político, que é como é que nós convencemos a sociedade que a escola, tal qual uma sociedade como um todo, muito violenta, e vamos combinar que nos últimos 4, 5, 6 anos, esse aumento da violência está extremamente associado ao governo que saiu, o governo de Bolsonaro, um governo que incentivava armas, um governo, ou uma militância, vamos dizer assim, que ainda está aí. Não é um governo mais, mas é uma militância que está aí, um conjunto de pessoas que pensam assim, que acham que as questões podem ser resolvidas na forma da violência, na forma da arma. Né? Então, é esse cenário que nós temos que combater, que está aí no cotidiano, mas que para a mídia não existe. Vocês vejam, eu sou secretário de comunicação da PUESP, quantos meios de comunicação entraram em contato conosco para saber sobre o episódio em si, e aí você fala, pô, mas nós temos uma pesquisa que foi feita antes desses episódios, te interessa? Não. Interessa. Percebe? O dono do jornal não quer saber de nós. Esse é o problema. Bom, resumindo, né? Como eu disse, eu vou pedir para o Ernesto. Ernesto, tem um texto que eu mandei para você aí, de ações da PUESP. Você pode compartilhar para mim, por favor? Sobre o tema. Ações da PUESP sobre violência. Por favor. Violência nas escolas. Aqui tem um rol de ações que a PUESP vem desenvolvendo, que eu pude coletar junto com a turma aqui alguns dias atrás, rapidamente. Mas olha só, para vocês terem uma ideia. No anos 2000, durante vários anos, da década de 2000, nós desenvolvemos a campanha Paz nas Escolas por conta, inclusive, dessa percepção do aumento da violência nas escolas, já nos anos 2000. Em 2011, nós realizamos a nossa primeira pesquisa sobre violência nas escolas. Contratamos um instituto de pesquisa, agora eu não me lembro se era o Locomotiva já, ou se era outra, mas nós fizemos, em 2011, a primeira pesquisa de violência nas escolas.
Em 2012, realizamos uma pesquisa sobre a questão da violência específica para os quase 3 mil congressistas que participaram do 24º Congresso da PUESP. A partir daí, inclusive, até por conta desse aumento da percepção da violência, assédio moral, violência física, nós criamos o Observatório da Violência, um espaço para denúncias dentro do portal da PUESP, porque, obviamente, a SEDUC, na época tinha outro nome, mas a Secretaria da Educação sempre fez um biombo, tentou colocar um biombo nos episódios de agressão e violência dentro das escolas, né? A violência cotidiana. Não existe para eles. Até porque nós, professores e estudantes, somos invisíveis para a Secretaria da Educação. Somos números apenas. Não é? Esse que é o fato. E aí, como esse assédio para evitar... Tem episódios como esse, não dá para esconder. Não dá para esconder. Mas, na maioria das vezes, a Secretaria da Educação tem uma postura de censura mesmo, né? E de assédio para quem quer denunciar as violências que ocorrem dentro da escola. Por isso que nós criamos o Observatório da Violência, um espaço para denúncias, né? Para tentar dar vazão a essa voz que é calada, né? Dentro das unidades escolares. Depois nós fizemos, em 2013, nova pesquisa. Em 2014, nós fizemos uma pesquisa de qualidade da educação e sabe o que pegou lá, entre tantas coisas? A violência. Ela aparece também com muito destaque nessa pesquisa de 2014. 2017, mais outra pesquisa que a gente vai acompanhando, né? E para fazer denúncias. Aliás, inclusive, foi a partir de 2017, com a conjuntura política a qual eu me referi agora há pouco, que deu as bases para a gente lançar a campanha em 2018, né? Livro Sim, Armas Não, que tomou uma dimensão nacional, né? E a gente continua retomando essa campanha, porque a conjuntura ainda é essa a qual eu me referi, né? E agora, 2019, uma pesquisa de monitoramento, e a última feita, essa pesquisa foi encomendada em janeiro, agora, sobre a questão da violência, né? E aí, coincidentemente, ela ficou pronta, infelizmente, por ocasião, junto com esse episódio do Tomás. Então, quero deixar bem claro que esse trabalho de acompanhamento da violência é cotidiano na PUESP, né? E de denúncia é cotidiano. Porque quando você fala de violência, e por que tem a ver com a questão da qualidade da educação, como uma das pesquisas era de qualidade da educação, abordou violência. Mas não dá para você não abordar a questão da violência se você não considerar os prédios escolares que são verdadeiros presídios, com grades, com câmeras. Que ambiente é possível construir alguma coisa com escolas que têm uma arquitetura completamente inapropriada para o processo de ensino-aprendizagem? Aliás, eu também não estou falando porque acho, é porque também temos aqui, não está aqui, né, porque não está diretamente relacionado, mas nós também fizemos uma pesquisa, por ocasião da pandemia, sobre as condições de arquitetura das escolas. As escolas na periferia não têm biblioteca, não tem laboratório, não tem funcionário, não tem papel higiênico, não tem giz, não tem, mas grade tem, câmera tem. Isso é violência, uma violência cotidiana. Você imagina isso? Obviamente que também, né, temos pesquisa sobre a saúde dos professores, e nesse período todo, dos anos 2000 para cá, o que a gente foi observando, professora Helena, é que aquelas patologias vinculadas a patologias físicas, garganta, dor nas pernas, varizes, problema de LER, esforço repetitivo, isso tudo foi dando lugar para as patologias de ordem psíquica. Síndrome de burnout,
depressão, e todas as demais que você, com toda a propriedade, conhece melhor que eu, que não sou da área. E aí, então, obviamente, quando a gente fala assim, você falou deu um destaque específico para a questão do estresse pós-traumático em situações de extrema situação. Obrigado, querido. Até ia pedir para você tirar. A somar esse estresse pós-traumático às condições reais que a escola trabalha. Às vezes o professor ele não está nem com vontade mais de ir para a escola e ele acha que o problema... Ele não consegue identificar qual é o problema. O problema é a escola. Como ela está organizada, como ela está, né, articulada. E essa construção dessa escola desse jeito foi construída nesses anos todos do PSDB. Infelizmente, o governador atual vem com uma proposta indecente, indecorosa, né, inadequada, que é de colocar policiais aposentados, armados dentro das escolas. Quer dizer que, então, eu tenho grades, se eu já tenho câmeras, agora eu boto policial, então, portanto, precisa de escola. Já é o sistema prisional, né, aplicado à educação, pronto, não precisa de escola. É a falência da escola pública provocada por um governo incompetente, autoritário, que, inclusive, vai continuar, infelizmente, fazendo o que o PSDB fez nesses anos todos, que é asfixiar a democracia dentro das escolas, que é outra violência. Os conselhos de escolas que não funcionam porque as gestões são autocráticas a partir da SEDUC, e, obviamente, as diretoras, os supervisores assumem a postura de escotear professores para obter resultados, né? E aí você asfixia a possibilidade de ter uma escola em que os usuários, pais, professores, estudantes possam opinar. Isso não existe. Como é que você vai construir um ambiente não violento, num ambiente autocrático? Não tem como. E aí eu penso que uma das questões centrais é essa questão da gestão democrática da escola. É a participação da comunidade que pode dar uma solução para o problema da violência. Não são essas medidas que ficam inventando aí, vamos botar detector de metal. E quem é que vai cuidar do detector de metal? Se nem funcionário tem. Portanto, você vê que são propostas à luz desse show de pirotecnia, de sensacionalismo. Que os jornais fazem, o governo fala, precisamos dar uma resposta, e os problemas vão continuar. Agora, imagine, você implanta um projeto de PEI, são 5.500 escolas, você avança um projeto de escola integral em metade das escolas de forma autoritária, passando por cima dos conselhos. Sabe o que você transformou as escolas? Num depósito de crianças que vão fazer um currículo lá para aprender, em alguns casos, a fazer brigadeiro. Você acha que é possível ter alguma postura construtiva e antiviolenta quando você coloca as crianças 6, 7 horas dentro de uma unidade escolar? Guido, pedi para você não ir concluindo, por favor. Não, é o paiol para você criar confusão. Por quê? Porque não tem debate, passa pela, né? Eu só queria, então, terminar. Desculpe a minha forma efusiva de falar, mas é que eu fico indignado mesmo, porque a gente, né, tem que atacar as questões como elas são. E a questão da violência é eminentemente política, porque a forma como a escola está sendo tratada é uma forma violenta. Abre para mim, por favor, Ernesto, só para a pesquisa que eu te mandei. Não, é a pesquisa, acho que é o outro. Te mandei, né?
Chega de violência nas escolas. Você se localizou aí? Bom, eu acho que é o seguinte, você pode disponibilizar essa pesquisa, Ernesto, depois para os presentes aqui, ou para quem desejar, né? Mas ela meio que conseguiu? Opa, pula essa página, vai para o segundo, para o terceiro, direto para o terceiro aqui, né? Eu não tem como tirar esse. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Bom, olha aí. Vejam que a percepção da violência na periferia, por parte dos estudantes, por parte dos professores, pode descer, e por parte da família, é sempre maior a percepção de violência nas escolas da periferia em relação às escolas mais centrais. Obviamente que também nas escolas centrais os indicadores são altos, né? Mas a gente consegue verificar aí, né, uma média que está aqui, todas acima de 65% é a percepção de violência nas escolas. Pode ser para o segundo, para a outra prancha, por favor? Olha aqui, e eu não vou passar o restante, mas isso aqui já dá para uma ideia. Os números falam por si. Ó. Souberam de casos de violência no último ano das suas escolas. 73% dos familiares, 71% dos estudantes. Se você pegar, calcular 71% dos estudantes em cima do total de estudantes no estado de São Paulo, quer dizer que 1.600.000 estudantes souberam de casos de violência. 1.600.000. Algum tipo de violência. Assim como 87.000 professores, se você pegar esse percentual. Obviamente que esse número menor de professores relatando em relação aos estudantes é porque, muitas vezes, os professores, às vezes, sequer tomam conhecimento dos fatos que ocorrem nas escolas envolvendo os estudantes em termos de violência e tal. Essa pesquisa tem outros dados tantos que vocês poderão se utilizar para debate, está à disposição, claro. Pode fechar, Ernesto. Ela tem outros dados importantes para que vocês possam debater, mas a conclusão me parece que vai ser sempre essa. A solução é política, passa pela revisão da reforma do ensino médio, né? A revogação da reforma do ensino médio, porque esse currículo ele agride os estudantes têm percebido isso, certo? Esse currículo, do jeito que ele está, ele é mais um elemento para incentivar a agressividade dentro das escolas. A PEI, da forma como está, desse jeito, é outra questão que precisa ser revista. As condições de trabalho, a questão dos funcionários de escola, e, obviamente, aí eu comungo das opiniões da professora Elaine. É necessário, sim, ter um projeto de profissionais de outras áreas, né, para auxiliar nessa questão. Mas eu digo isso também, só esses profissionais enxugar gelo. Vocês percebem que, para atacar isso, é necessário um conjunto de questões que vai desde a arquitetura da escola, passando pela gestão das unidades escolares, e aí a questão dos funcionários, a questão das equipes multidisciplinares e tudo mais. Sempre disposto a contribuir para o debate, agradeço a possibilidade de conversar com vocês, né? E estamos aí para o que der e vier, combater essa política de destruição da escola pública que a gente assiste aqui no estado de São Paulo. Obrigado, professor Roberto Guido. No início dos trabalhos, nós havíamos acertado que a gente encerra a live às 19h05. Pelo meu relógio aqui, nós temos 10 minutos. Mesmo que passe um pouquinho a mais, eu vou propor que a gente abra para as palavras, para perguntas para os palestrantes, a professora Rita, a Elaine e o professor Guido, né? Cada um procurando restringir, ser mais objetivo na fala, de 1 minuto, aí para eles se colocarem. E eu vou tomar a liberdade de iniciar a provocação, porque a escola, ela não existe, a escola faz parte da sociedade, é um microcosmo da sociedade. Portanto, não dá para pensar violência na escola sem entender a questão da sociedade.
E uma coisa que, de certa forma, repercute muito no que está acontecendo na sociedade hoje em dia, inclusive na escola, são as redes sociais. Então, eu gostaria que, se depois os palestrantes pudessem abordar também um pouco sobre a questão do papel, como é que funciona essa questão nas redes sociais, na questão da violência nas escolas, né? Aqui nós temos já inscrito o professor Alexandre Linares. Por favor. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar assistindo vocês, Elaine, Rita, Guido, e ver tantos amigos aqui que estão juntos. Eu leciono numa escola atualmente que fica mais ou menos 1,5 km do Tomásia. E naquele dia, a escola tinha sido, um dia antes, tinha sofrido um assalto de todo o cabeamento elétrico da escola. Tinham roubado, o Guido já sabe que parece que isso me persegue, porque na outra escola que eu trabalhei isso já tinha acontecido mais de uma vez, o professor Luiz também lembra disso, e nós ficamos uma semana inteira sem aula, porque foi o tempo demorado de reconstruir, e tudo ocorreu simultaneamente. Eu estou falando isso porque na escola que eu leciono, eles queriam que nós, professores, fôssemos lecionar sem luz. Eles queriam que a gente fosse lecionar sem luz numa escola que não tem condição, assim, não tem condição. É um exemplo concreto. Evidentemente, os desdobramentos do próprio atentado no Tomásia fizeram a própria direção, né, a gestão, a diretoria de ensino recuarem, até por uma pressão dos próprios professores, que obviamente questionaram, mas para entender um problema de como é um negócio que não está em debate, não está em discussão, as condições reais de ensinar e aprender, de dar a oportunidade para a escola funcionar de modo real, né? E, na sequência, metade dos nossos inspetores de alunos foram deslocados para o Tomásia, porque o Tomásia estava sem inspetores de alunos naquele período. Ou seja, numa escola com quase 1.000 alunos, nós passamos de 4 para 2 inspetores de aluno com 1 de férias. Na mesma semana, evidentemente, quase teve um linchamento de um aluno num conflito dentro da escola, em que os professores tiveram que apartar o conflito, para demonstrar que eu acho que assim, o principal é que uma escola se faz com gente valorizada, com gente qualificada, com gente que se crie laços não de autoridade, mas laços de equipe, e cuja missão tem que ser atender à função da educação. E não é nada disso que acontece, né? Vem ordens, vem pressão, vem uma estratégia de medo, e a gente precisa de gente. Minha irmã atualmente passou num concurso aí na tua região, Guido, de uma escola, ela é inspetora de aluno numa escola próxima do Heliópolis, e ela disse que a escola ficou sem alimento porque as cozinheiras fizeram greve, e a diretoria de ensino mandou manter as aulas numa escola de tempo integral sem alimento. Então, é um grau que você percebe que é onde a escola deixa de fazer sentido. Eu vejo que assim, nós estamos diante de um risco, que é perder o ano letivo diante do que está sendo feito com o novo ensino médio, que é o desânimo do aluno ir para a escola. Eu tenho salas que estão com metade dos alunos presentes. Então, assim, nós estamos perdendo os alunos porque eles não querem mais ir para a escola. E eu acho que o depoimento de vocês, ele é muito importante. Principalmente o da Rita, que mostra que os detalhes de como algo que aconteceu poderia ter sido evitado se tivesse mais gente na escola para cuidar da escola. E da Elaine, para mostrar que a gente vai ter que investir. Eu acho que o trabalho de vocês não deveria ser voluntário, vocês tinham que ser uma equipe pública permanente de atendimento, porque... E Guido, força aí na direção, porque nós vamos precisar muito de vocês, tá? Obrigado, Alexandre. O Edson, que levantou, se inscreveu também. Por favor, Edson. Você também, nós precisamos ser. Boa noite
a todos e todas. Depoimentos de profissionais da educação que comprovam que a política do Estado, infelizmente, é o quanto pior, melhor. Tá? A saga de privatização dos serviços das escolas, ela já vem acontecendo. Tá? Então, a nossa educação pública de qualidade, laica, ela não é uma realidade para o governo. Tá? Então, o que conta através dessas tragédias, e eu testemunho isso desde o início dos anos 2000, onde houve o primeiro atentado no município de Itaiúva, em uma escola pública, até a explosão dos casos agora, nos últimos 4, 5 anos, quando a professora Elaine ela fala assim que esses casos eles são poucos, realmente eles são poucos, mas eles não poderiam acontecer, não poderiam existir nenhum, sabe? E sem contar as outras violências que o professor Guido mencionou, tá? Então, tudo isso, e com esse governo que projeta ser pior até do que os governos do PSDB, que já eram uma tragédia, sabe? Você escutar de um profissional que faz um trabalho voluntário dentro de uma escola pública, isso é vergonhoso enquanto sociedade, tá? Então, eu gostaria muito de ver a escola pública num outro patamar. Eu faço as palavras do Guido totalmente minhas, assim, porque é vergonhoso que o Estado acredita, ele pensa assim, ele fala, quanto pior, melhor, uma sociedade que não tem conhecimento é melhor para se manipular, isso tudo é projeto, na minha opinião, é projeto, eles não têm interesse algum que a escola pública tenha uma qualidade que o aluno se projete. Você só vê exceções e exceções e exceções. Mas eu acredito que a mobilização, que os profissionais da educação, se eles soubessem o poder que eles têm na mão de mudar mentes e corações em favor, se eles fossem totalmente unidos mesmo, a coisa melhoraria, tá? Era só isso a minha participação, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Edson, companheiro nosso da PUESP lá também. Já deu nosso horário, praticamente. Eu queria ver se tem mais alguém, que a gente já fecharia para a palavra dos palestrantes. Alguém está se inscrevendo para gostaria de falar, para alguma pergunta? Eu vou até, então, passar para os 3 palestrantes e já... Então, nós fomos muito bem ou fomos muito mal, né? Não, foram ótimos, sim, foram ótimos. É que nos comentários de vocês já abordaram todas as perguntas que nós tínhamos em mente, então não há necessidade. Então, quem quer começar? A professora Rita quer começar? Eu preciso do som. Desculpe. Estou ouvindo, Rita. Está me escutando? Estamos escutando. Então, a professora Elaine, ela fez uma fala muito boa. Muito obrigada pelas palavras. Acho que isso aquece o coração do professor. Eu queria fazer um adendo, assim, pequenininho, em relação ao aluno, ao adolescente. A doutora Elaine falou que ele era novo na escola. Ele já tinha sido nosso aluno anteriormente, em 2021, né? Ele fez o 6º ano conosco, aí ele foi embora e voltou agora no 7º ano. Então, ele já tinha um rol de amigos ali, já tinha, né, uns companheiros dele. E era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, a gente tem que ter esse tipo de conversa sempre, porque é isso que vai nos fortalecer levar adiante. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos, professora Rita. Eu aproveitaria já para pedir para vocês fazerem as palavras finais também, tá bom? Professora Elaine,
Eu quero agradecer a oportunidade e reforçar, né, como já foi colocado aqui, que esses ataques, né, esses eventos extremos, eles chamam muito atenção, que foi o que eu coloquei, né? Eles têm acontecido demais, muito mais da conta, e infelizmente não serão os últimos, né? A gente precisa de uma proposta aí maior para evitar. Mas, de fato, as tragédias extremas, elas são raras, mas quando elas acontecem, elas são 100% onde elas acontecem. Mas a importância de se trabalhar com a violência cotidiana, né, para a gente prevenir que ela chegue numa explosão, né? Então, acho que eu continuo falando, né, da importância de cuidar da violência cotidiana e cuidar da exclusão. A gente tem falado muito em inclusão, acho que é importante, mas acho que nós precisamos olhar para a exclusão, porque a maioria dessas questões de bullying, cyberbullying e outras violências, elas estão muito ligadas à exclusão. Então, é isso, quero agradecer a oportunidade e boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Elaine. Professor Roberto Guido. Não, eu só vou comentar essa questão que você colocou, Ernesto, das redes sociais. E acho que isso tem a ver, inclusive, com essa questão que a professora Elaine Alves coloca, né, da possibilidade de, historicamente, esses eventos extremos aumentarem, né? Eu acho que são duas coisas combinadas. Você tem um ambiente político, começa com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Embora nos Estados Unidos já há muito tempo tenha uma cultura de violência nas escolas, massacres, etc. E tal. Mas com o Trump é óbvio que essa situação se agravou, e com o Bolsonaro aqui no Brasil se agravou também. Então, esse ambiente político, combinado com aquilo que o Humberto Eco, se eu não me engano, disse que, com o advento das redes sociais, você deu um instrumento de comunicação para um exército grande de idiotas e imbecis, né? A tal da rede Dark, né? Do Net Dark, do Darknet, fala que é o submundo de crime e violência na internet e tudo mais. Embora muito dessas atitudes tomadas na rede, de incentivo a atitudes extremadas de violência, de ataque às escolas e tudo mais, esteja ocorrendo em redes sociais comuns, né? Nas redes sociais que todo mundo usa. Acho que o governo federal agiu corretamente, né? O Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, quer dizer, uma ação interdisciplinar para discutir o tema da violência, a questão do entorno das escolas, né? E vai vir um incremento de recursos da União para os estados e municípios que fortalecerem o entorno das escolas com policiamento, né? E tudo mais. Então, um conjunto de medidas, e essa das redes, eu tenho que deixar bem claro no debate político no Brasil. Liberdade de expressão é uma coisa, defesa de crime, incentivo ao crime é outra coisa. Então, esse negócio de defender liberdade de expressão na internet, né? E para poder defender criminoso, né? A internet não é terra de ninguém, não é uma terra. Eu acho que quem falou isso bem foi o Alexandre de Moraes, o juiz lá, né? Ele diz, bem, o que você não faz na sociedade, você não pode fazer na internet. Você não sai por aí falando assim, olha, vamos invadir o Tomaso hoje, ou vamos numa escola de Suzano, vamos invadir lá e vamos dar tiro. Se você não faz isso lá, por que você vai fazer isso na internet? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu acho que agiu corretamente. Acho que esse debate não é um debate só brasileiro, né? Ele vai se aprofundar, porque problemas envolvendo as redes sociais e violência no mundo inteiro têm sido, né, traumáticos. Eu acho que é um caminho também que tem que ser perseguido, né? Uma boa noite a todos e todas.
Elaine, prazer conhecer. Se tiver oportunidade, tomamos um café junto, professora Rita, né? E os meus companheiros e companheiras que estão aqui. O Linhares, quando melhorar desse pedra nos rins, a gente vai tomar uma cerveja sem álcool, né? É isso aí. Ernesto, parabéns aí pela tarefa. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Gostaria, em nome do Setorial de Educação do DZ Butantã, do Partido dos Trabalhadores da Capital, agradecer primeiramente aos palestrantes, a professora Rita, aqui também tem uma presença também da professora Vivian, também do Tomásia, agradecer também a professora doutora Elaine Alves pela sua contribuição aqui, que está fazendo trabalho, parabenizar pelo trabalho que ela vem fazendo com toda a equipe junto à Escola Tomásia Montoro, agradecer ao professor Roberto Guido também por trazer uma grande contribuição para esse debate, aos professores aqui da Sudeste em Pesa, que estão presentes aqui também, o Edson, né? E depois vamos ver com o nosso colega Alexandre, aqui também é do setorial nosso aqui, se depois a gente como faz para editar, para disponibilizar também essa atividade. E aquele trabalho, não é um trabalho longo que tem que ser feito, né? É um trabalho complexo, né? Mas que nós temos que estar atento, inclusive, como o próprio Guido colocou, para dar uma resposta que se insere dentro de uma narrativa, de um projeto democrático, de escola democrática, né? Inclusiva, tal, e isso implica um debate social também, né? Então, a gente tem que participar desse debate, e todos aqui estão acompanhando nesse interim, depois que aconteceu com o Tomás, em Santa Catarina, diversos projetos de lei estão sendo apresentados no Brasil inteiro, que variam muito, mas em boa parte deles apontam para o controle, simplesmente para o controle. Óbvio que os professores que estão nas escolas hoje vivem uma tensão muito forte, os pais dos alunos com medo muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado também para não achar que é o controle e o medo que vai resolver um problema que é mais complexo, né? E que inclui a construção de uma escola mais afetiva, mais solidária, né? Para a gente construir isso é preciso uma ampla participação, democracia, para a gente ter uma perspectiva de uma sociedade melhor no futuro, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, e que tenham uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite a todos e a todas. Um abraço aí a todos. Boa noite, Luiz, professora. abraço aí. Obrigado, professora Rita. Oi, Lúcia. boa noite, muito obrigada pelo convite, boa noite. Oh, meu Deus.